Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado, hoje dia 1 de abril, mais uma terça-feira, iniciando aí mais um mês e que venha com bastante oportunidades, né? Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso goste do conteúdo, considere deixar o seu like porque ajuda muito o meu trabalho aqui desse lado e lembrando que é de graça, beleza? Bom, vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando, pessoal, caso precisem de mim durante o dia, fico sempre à disposição de vocês lá pelo meu Instagram também, beleza? Dito isso, partindo direto para o gráfico, tá? Virou o mês, né, pessoal? Se eu não tivesse que estar indo pro hospital ainda, eu ia falar para a gente marcar uma live para ver análise de gráfico mensal. Prometo que assim que eu arrumar as coisas aqui, que passar isso, enfim, eu voltar para casa da minha mãe lá. E aí precisa marcar essa live pra gente fazer a live mensal. E tem também a live que foi remarcada, que era para ter acontecido quinta-feira passada e não deu. Quinta-feira agora também espero que dê certo, mas não garanto. Da nossa live de análise fundamentalista com análise gráfica, tá? Onde eu e o Sérgio vamos fazer aí a junção, tá? Ele vai trazer os destaques positivos e negativos dos resultados que as empresas soltaram nesses 2 últimos meses, 3 últimos meses, agora não me lembro. Acho que foram 2 últimos meses e alinhado, né, dentro desses ativos, olhar também a parte técnica ali, análise gráfica, ok? Bom, dito isso, não vou me estender muito. Ibovespa, hoje um dia normal, tá? Ainda sem força para dar sequência nessa movimentação, né? Já comentei sobre o diário, de fato tá bonito do Ibovespa, mas no semanal tá levemente ali afastado um pouco da média, então também seria normal a gente passar mais alguns dias ali de correção. Tá? A gente vê que mais uma vez hoje, apesar de ser um dia bastante positivo para a maioria das ações, que algumas ações voltaram a subir bem no dia de hoje, a gente vê que o índice do Ibovespa em específico um pouco ainda mais fraco, tá? Ainda sem força para fazer essa movimentação para cima, mas seguimos tendência de alta. Acima dos 133.300, a gente continua mirando 136.700, tá? O dólar para baixo, assou naquela bandeira de baixo que eu comentei ontem com vocês, uma queda de 0,36, apesar de não acionar ainda um novo pivô de baixa. Para acionar um novo pivô, ele precisa perder 5.670, abre espaço para buscar a região de 5.570, tá? Partindo lá fora, S&P hoje um dia com baixa volatilidade, 0,21% de movimentação apenas. Quem sabe monta aqui um fundo duplo, tá? E amanhã deve entrar bastante volatilidade no mercado. Se não me falha a memória, é amanhã que sai aí a divulgação do Trump referente às taxações que ele havia comentado, que acabou estressando um pouco o mercado. Tá? Então, provavelmente, essa baixa volatilidade no dia de hoje tem bastante a ver com a decisão de amanhã, ok? Mas, vamos ver o que nos espera amanhã, né? Assim, deve entrar volatilidade, uma volatilidade um pouco maior nos próximos dias, tá? O índice da Nasdaq também hoje um dia nada demais, né? Ontem ele faz aquela questão de falha de rompimento no momento, ele chega a perder fundo e volta a fechar acima, mas hoje também é um dia bem fraco. O Brent segue apontando para cima, né? O primeiro alvo é os US$ 76, mas está dentro de um contexto de consolidação aqui com range amplo. Minério de ferro 0,30 de alta, mas também pouco significativo, dado que o ativo monta, né, estrutura uma consolidação também, com suporte nos US$ 95, resistência na região de 110. TXY ainda segue aqui corrigindo. Para cima tem espaço para buscar 106,15. Para baixo, se perder fundo no 103, abre espaço para buscar alvo lá embaixo nos US$ 100. O DAX segue também aqui dentro do, né, apesar da tendência de alta, segue em uma consolidação em topo, né? Hang Seng segue mais fraco, lembra que eu comentei? Acionou a venda e por enquanto tá andando, tá? Lembra que eu comentei de vendas, perdesse esse fundo, olha. Andou, né? Próximo alvo retornar para esse fundo aqui dos 22.590, enfim, confluência com média móvel de 50, tá? E a bolsa da Rússia segue apontando para baixo, né? Volta para a tendência de baixa aí no curto prazo. O Dow Jones também um pouco mais fraco no dia de hoje. Por enquanto, um dia de dúvida, né? Um candle doji, mas enfim, um dia com baixo volume e baixa movimentação. Também, provavelmente, esperando a decisão de amanhã, né? O dado da manhã, na verdade. O ouro segue subindo, mas hoje deixa aqui, se fechar assim, um sinal
de fraqueza, ou seja, não fraqueza da tendência, tá, pessoal? Fraqueza desse movimento que ele já vem de 1, 2, 3 dias consecutivos de alta, então é normal que ele passe aqui 1, 2 dias aqui corrigindo, tá? Se distanciou bastante da média móvel de 20 de novo, por enquanto movimento normal, correção sempre é saudável para uma tendência, lembre disso, e segue próximo alvo nos 3.255. A prata, que quase bate o nosso alvo, volta a uma correção, mas ainda dentro de um contexto de alta aqui no curto prazo, mas tendência principal ainda mais congestionada, né? Ganha espaço mesmo, rompendo os 35 dólares. Aí abre espaço para buscar os 40, ok? Dando uma olhada rápida nas criptos que se recupera nessa quarta-feira, né? Hoje uma leve alta do Bitcoin de 2,90. Por enquanto não é nada muito interessante. Para gerar uma expectativa de possível retomada de fluxo principal comprador, ele precisa romper essa linha de tendência de baixa e fazer um pivôzinho aqui para cima. Tá? Por enquanto ainda montando aqui o que parece ser a formação de uma grande congestão, ok? Que ele fique batendo cabeça entre os 88 e 89, volte aqui para os 76, formando aquela congestão ampla, algo parecido com isso aqui novamente, olha. Tá? Algo parecido com isso. O Ethereum também uma leve recuperação no dia de hoje, uma alta de 4%. Né? Vamos ver se ele ganha força e tem a possibilidade de marcar um fundo duplo aqui nessa região, mas precisa romper aqui os 2.100 dólares. Tá? Por enquanto também só correção. Vale lembrar que a tendência principal ainda é de baixa. Caso venha a perder os 1.743, próximo alvo é os 1.500. Tá? Mas ele já está numa região de suporte aqui muito forte. O Ethereum, apesar do mercado como um todo estar mais fraco, e ainda tem a possibilidade de uma correção mais para baixo, o Ethereum começa a chegar em zonas de suporte que foram zonas muito defendidas por compradores, tá? Mas ainda não reflete no preço. Mas acho que sim, para quem está pensando em algo mais médio prazo, pode ser uma possibilidade, né? Caso esteja zerado em Ethereum, que não é o meu caso, uma região aqui de 1.700, montar um pedaço de uma posição interessante, entendendo o risco que, né, ainda pode continuar essa movimentação um pouco mais para baixo, mas acho que essas regiões de suporte aqui, para quem pensa num prazo um pouco maior, de certa forma já é interessante para tomar um pouco mais de risco, tá? Polkadot também ainda nada interessante, segue lá em cima da zona de suporte de uma consolidação com range amplo, mas sem demonstração de força compradora ainda, né? O papel ainda segue aqui uma longa congestão sem mostrar força compradora, tá? A VAX também ainda segue aqui congestionado. AVE também congestionado e para baixo, olha. Mas aconteceu, ele vem, perde o fundo e fecha na linha, né? Ó. Vamos ver se ganha espaço para cima, mas ainda nada interessante, tá? MakerDAO também nada interessante. Ondo, zona de suporte, né? Aqui, novamente, quem tem espaço para tomar risco na carteira. Eita. Quem tem espaço na carteira para tomar mais risco e tá zerado em altcoin, pode ser uma possibilidade também montar um pouquinho de uma posição nessa região também aqui em Ondo, tá? A 0,82 centavos de dólares. Link, também zona de suporte aqui forte, apesar de ainda não demonstrar uma certa força compradora, né? O que me chamou a atenção que fui dar uma olhada hoje foi o ABV, né? O ABV aqui de Link ainda tem o que parece ser uma longa acumulação, né? Olha, uma longa acumulação de médio para longo prazo aqui dentro, tá? A gente vê que, apesar dessa queda mais forte no preço, olha, considerando essa última movimentação, a gente vê que aqui dentro do ABV, olha, ele basicamente ficou lateral, né? Olha, ficou lateral, ok? Então essa região aqui dos 12, para quem também está zerado, vejo como uma possibilidade para tomar um pouco de risco na carteira, né? Lembrando, depende muito do seu perfil, tá, pessoal? Tem pessoas que, inclusive próximas a mim, tá? Falo isso por experiência própria, que não é adepta à volatilidade do mercado, ao risco do mercado cripto.
Beleza? Então preferem ficar mais em Bitcoin, mais ali o risco da pessoa é tomar um pouco mais de risco em Ethereum. Essas outras moedas que tem um pouco mais de volatilidade, a pessoa lá não gosta, né? Porque pode sair de 14, vir aqui para 10, para 9 novamente. De fato, é um negócio que, se não faz parte do seu perfil, é desconfortável. Então levem sempre isso em consideração. Lembrando que eu sempre trago análise de cripto com um foco um pouco mais de médio para longo prazo, tá? Não gosto ainda de fazer operações de curto prazo em específico em cripto, beleza? Agora, se a gente tratar de trade de curto prazo, aí é outra situação, mete o stop de curto prazo e deu o setup, deu sua estratégia, compra e vende, enfim. O que eu trago aqui é pensando mais em um formato de carteira, visando médio e longo prazo, beleza? Então, acho interessante essas regiões aqui também. Dito isso, voltando para a nossa bolsa, as duas melhores performances do dia de hoje, em sequência das duas piores performances, e depois a análise a pedido de vocês. Mais uma vez, muito obrigado aí pela participação, pelos feedbacks e pela força também ali por conta da minha mãe, tá? Então, muito obrigado. Deus abençoe também vocês por conta aí disso. E lembrando, tá, pessoal, quem quiser ver análise de alguma ação, de algum ativo em específico, é só deixar aqui nos comentários que eu sempre trago análise para o dia seguinte. E lembrando, pessoal, caso você esteja posicionado em alguma ação, tem dificuldade para saber onde fazer uma saída parcial, tem dificuldade para projetar algo, para colocar o seu stop, deixa o ativo que você está posicionado e o seu preço médio, que aí eu consigo ali dar uma ajuda para vocês, enfim, onde fazer uma parcial, como ajustar a posição, né, o stop daquela posição, enfim, para dar uma força aí também para vocês, ok? E valeu aí, teve bastante comentário, tem bastante ativos aqui para a gente comentar, tá? O primeiro deles é Açaí 3, tá? Esse aqui foi um ativo que eu comentei com vocês, acho que há 3 semanas atrás aqui embaixo, para quem já me acompanha um pouco mais de tempo aí vai lembrar, que eu cantei a bola para vocês de oportunidade aqui, olha, foi considerando a semana atual, 1, 2, 3, 4 semanas para trás, né? Aqui embaixo, olha. Lembra? Compra aqui de correção, o stopzinho do semanal aqui, uma parcial nesse topo, tira o risco e aí tentar carregar até na onde? Aqui, olha, onde tem a seta vermelha. Quem pegou se deu muito bem, tá? Foi aqui aquele trade, de correção, né? Ela fez uma movimentação de alta, bate nessa resistência dessa congestão ampla, corrige 50% desse movimento e tenta mais uma impulsão para cima, tá? Só entre a entrada aqui dessa máxima até o topo já deu 16%. O risco era de 8%, né? Então só na parcial deu 2 vezes o risco. Ah, mas eu coloquei no bolso aqui em cima, tá errado? Cara, não tá errado. 2 para 1, pegou ali 17%, colocou no bolso tomando um risco de 7%, lembrando, né, e levando em consideração um trade mais de curto prazo, show de bola também. Dando nova possibilidade, você pode reentrar no trade. Agora, segundo cenário, quem fez a compra aqui embaixo, carregou até aqui, fez a saída parcial, agora está num momento interessante. Por quê? Reparem que no gráfico diário, olha, tá com cara de querer armar um pivô de alta. Um pivô que, se sair pelo gráfico diário, é um pivô muito bonito e um pivô alinhado. Porque é um pivô que sai próximo com as 3 médias próximas. Não só a 9, não só a 20, mas nesse caso em específico, as 3 médias juntas e fazendo aquela abertura de leque que eu sempre comento com vocês que esse contexto ele é bem interessante. Tá? Então o papel voltando a negociar acima dos 8, 8,30, chama atenção, tem espaço para voltar aqui. Aí voltando. Quem se posicionou aqui embaixo, olha, já pegou essa parte aqui do lucro, você pode trazer o seu stop para cá, olha, 2 posições, 2 opções, né? Você pode fazer o gerenciamento de stop gain agora para essa região, que seria um stop técnico, né? Porque é um stop nesse novo fundo deixado, né? Ou então você espera ele fazer o pivô, depois que ele fazer o pivô, você coloca o stop aqui. Tá? E a segunda possibilidade é, não quer apertar muito, quer dar um pouco mais de espaço para tentar carregar essa operação mais para cima, ok. O seu stop que era aqui embaixo, você pode pelo menos colocar no preço de entrada. Então você fez, em média, aí 16%, enfim, fez a parcial com 10%, não importa. Colocou parte do ganho no bolso, colocou o stop agora no seu preço de entrada, né? Não só pelo simples fato de tirar o risco, mas porque, tecnicamente, o contexto valida você fazer essa alteração de stop, não pelo simples fato de subiu um pouquinho, eu já vou jogar no stop no preço de entrada, não, porque você vai acabar sendo tirado a maioria das vezes fora do trade. Então, o ajuste de stop ele tem hora para ser feito. Que hora é essa? Quando o ativo deixa um novo contexto gráfico
né, deixa um novo contexto no gráfico, aliás, para que você consiga fazer isso. Como? Deixando um novo fundo ascendente, enfim, média móvel. Aí existem diversas maneiras de fazer isso, ok? Mas esse é o gerenciamento que eu acredito que seja, né, que é o que eu sigo aí para açaí, que era o que eu faria, seria isso, tá? Use Minas, que eu comentei com vocês também semana passada e semana retrasada. Ainda está um pouco mais congestionada no diário, mas pode virar para cima, né? A gente coloca aqui as médias, olha, ele está brigando aí em cima da média móvel de 9 de 20. Pode ser a possível formação de um fundo ascendente em 5,60 para tentar armar um pivô e o alvo é o 6,75, tá? No diário ainda não vejo entrada, tá, pessoal? Deu uma entrada aqui embaixo, olha, para quem tomou um pouco mais de risco, foi mais arriscado, acabou ficando bem posicionado, tá? Mas de fato eu não vi nada aqui no momento, não vejo a entrada ainda, apesar de ser um papel que acho que deve ser colocado no radar agora. Natura hoje cai forte, uma queda de 7%. Também, olha lá, o trade de correção que eu sempre comento com vocês, né? Não foi aquele trade da 9 que a 9 vira para cima, desarma o gatilho, mas a 20 ainda segue descendente, né? Não foi o melhor cenário, que foi longe da 20 também, mas pagou bem, né? Stopzinho de 2 e pouco, o papel já puxou 9,70, tá? Acabaram com o papel Natura. O próximo alvo, se perde essa região 18,95, a situação fica muito feia para a Natura, tá? Aí ela busca essas outras zonas de suporte, olha, que seria, deixa eu ajustar aqui, as regiões de 6,26 e 5,40. Outra também que está bem fraca é Braskem, também não vejo nada, né? Aqui não vejo nada, papel totalmente lateral, só que se perder fundo dos 9,99, o papel fica bem feio, ele busca lá 8,67 e depois mais abaixo 7,53. Mas por enquanto não vejo nada. Brasfoods tem um estudo nosso montado aqui, né? Me perguntaram de compra. Eu comentei do papel de compra há 2, 3 semanas atrás, já que eu venho falando, né? Olha. Deu aqui embaixo, olha. A primeira que eu comentei foi aqui, ó. Fundo duplo. Ó, foi fundo duplo, né? Ó, fundo, fundo, rompimento do topo entre os dois fundos, fundo duplo. E ainda com uma barra de engolfo de alto que fecha acima do rompimento, né? Deu entrada aqui, o stopzinho na mínima e já tá correndo, tá? Já tá correndo. Aqui deu mais um tradezinho de correção nessas regiões. Deixa eu colocar a média para ver onde tá. Aqui, olha, né? Entradinha 20,07 e o stop aí tá aqui nessa região. 19,16, tá? 19,16. Quais são os alvos? O primeiro alvo é aqui 21,70 e depois ali a região dos 22,65, 23,18, tá? Mas ainda precisa dar uma melhorada no volume, o volume ainda aqui ainda bem fraco. E aqui, olha, vai entrar bastante volatilidade, tá? Seja para cima ou seja até para ele voltar para a tendência principal, que é de baixa, beleza? Porque afunilando as médias, olha, o preço aqui dentro, quando ela sair dessa região, deve entregar uma forte movimentação para baixo ou para cima. Lembrando que a gente está trabalhando, apesar da tendência de baixa, é um papel que deixou um padrão que foi confirmado de fundo duplo, tá? De fundo duplo. Então vamos ver se ele joga para cima. O alvo desse fundo duplo é os 21,70. VEG3, não vejo nada para o curto prazo, tá? Papel tendência de baixa no curto prazo. Ainda tem espaço para corrigir, quem sabe, até os R$ 40, que seria uma linha de tendência de alta de médio prazo. Por enquanto não tem nada que me chame atenção. CBAV3, apesar da forte alta de hoje, não vejo nada interessante no papel, porque o ativo passa aí por uma congestão de range amplo. Então, apesar da alta de 8%, não é um movimento significativo, ok? Não vejo nada para ser feito. MDIA 3 também, por enquanto, não vejo nada. Chegou a romper canalzinho de baixa, mas ainda não consegue dar sequência na movimentação, né? Não vejo nada por enquanto, tá? Mas é um papel que eu acho que deve ser levado não, mas deixar aí no radar, tá? Mas por enquanto ainda tá bem fraco, né? Pode ser uma acumulação para tentar continuar o movimento para cima, mas ainda não tem nada que chame atenção, não. Pose 3 foi um ativo que eu trouxe para vocês, né? A gente chegou da parcial do ponto que eu comentei aqui embaixo, olha. O papel chegou a puxar 6%, né? A parcial era um pouquinho mais para cima aqui, olha. Chegou, devolveu quase tudo, tá próximo do preço de abertura que foi aqui, né? O stop tá aqui embaixo, ó. 4,94. Não vejo mais nada, tá? Apesar da movimentação fraca no dia de hoje,
tem um volume comprador acima da média, né? Vamos ver se a partir daqui, olha, antes de estopar, ele consiga dar uma puxada aqui para cima, tá? Porque ele trabalha no processo aqui de consolidação, tá? Então, próximo a essas regiões aqui, a possibilidade de compra, operando o contexto de consolidação, para tentar carregar até a linha de resistência dessa consolidação, tá? Mas por enquanto já não vejo mais nada. Quem tomou risco aqui, o stop está aqui embaixo. Auri 3 não vejo nada, papel muito fraco, querendo armar o pivô no gráfico semanal e aí busca aquele outro alvo que eu já comentei com vocês, que são zonas de fundo de longo prazo, lá na região dos 6,65, tá? BBDC4 a gente tinha comentado de pullback, né? Agora começa a ficar mais interessante, ele chegou, se afastou e agora voltou para cá. Deixa eu ver o semanal. O semanal tá aqui, não tá esticado. Agora aquele trade da média, né, de correção, olha, rompeu a máxima aqui, tem o trade de correção na 9. Se afasta da média móvel de 9, né, fica muito longe, ó, volta 1, 2, 3, já testa 9. Hoje 4, ó, rompeu a máxima, amanhã tem uma comprinha, stopzinho aqui na mínima, tá? Roxo, 34, agora uma visão mais de médio prazo. Tá em cima de uma zona de suporte. Tá em cima de uma zona de suporte. Montaria uma parte da posição aqui? Pode ser, até montaria. É um suporte que me chama atenção. Mas eu não montaria 100% da mão aqui. Montaria um pedaço só, tá? Um pedaço nessa região de 9,88. Depois, região de 8,95 aqui, olha. E a zona lá dos 8,14 seriam outras regiões que eu montaria o restante da posição, tá? Para tentar carregar aí, acreditando numa recuperação do papel. Mas aí no semanal tem que esperar fechar a semana para ver se ele fecha com esse padrãozinho de possível reversão no curto prazo, né? Que seria um martelinho, ok? Aí tem espaço para buscar até as médias, mas seria mais algo de curto prazo, tá? Mas é um suporte de médio prazo que pode sim, tá? Entendo como uma região aí que pode ser montada pelo menos um pedaço da operação aí para tentar carregar para o médio prazo, tá? Nvidia, deixa eu ver o gráfico mensal desse papel. O mensal está em cima da 20, tá? Então eu gosto bastante dessa região. O semanal está um pouco abaixo, gráfico diário, tendência de baixa nesse movimento mais curto. Tem aquela questão da falha de rompimento aqui, né? Olha. Ele perde esse fundo ontem e volta a fechar acima. Para quem quer tomar risco de curto prazo, tem uma comprinha na região dos 12,98. O stopzinho está aqui embaixo. Seria um stopzinho, considerando o preço de agora, está um pouquinho acima, um stop de 4,5%, para tentar trazer até esse topo aqui dos 14,65. Né? Então é um stop de 4,5%. Um alvo aqui de 13,21. É a possibilidade que eu vejo. Tá? O volume está dando uma melhorada na compra. Mas o papel começa a desenhar, olha, o que parece ser uma consolidação de range amplo, tá? Então tem aí, olha, essa região de resistência. Eita lasqueira. Aqui. E a extremidade lá em cima. Essa região aqui. Tá? Formando aí uma consolidação aí em topo. A Loop 4, lembra que a gente comentou? Olha, eu prefiro a Loop 11, tá? Que precisava da correção, tem até o desenho aí, olha, a correção veio. A partir daqui, deixa eu tirar esse alvo de 100% aqui, porque já foi daquele Okoi, deixa eu tirar. Ele já veio, ó, vamos ver as médias. Só que ele passa 20 para baixo e vem na 50. Não é nenhum dos dois aquele trade de correção, nem na 9 e nem na 20, mas ainda está acima das 50 e dentro dessa movimentação de alta. Rompeu a máxima aqui, olha, tem uma possibilidade de compra com stop na mínima, tá? Vamos ver se amanhã ganha força, mas já fez o processo de correção que era o que faltava para nossa análise, que foi ajustar o gráfico semanal. Olha lá, ó, chegou na média móvel de 9 do semanal. Quem é mais conservador quer esperar e operar pelo semanal, tem que aguardar fechar a semana. Na semana que vem, rompeu a semana
rompeu a máxima, perdão, que até o momento é onde eu já marquei aqui, aciona a compra de semanal. O próximo alvo é aos 10h15. Lembrando que a gente tem um estudo feito em Alup 11, né? Já está aí com 4,48. Foi aquela entrada considerando esse OCOI formado aqui. Depois deu a entradinha aqui de correções, né? Olha. E volta aqui também, aqui já volta a reagir, tá? Ó, em cima das médias, olha. Então a Alup 11, fechando hoje, também já tem entrada no rompimento da máxima com stopzinho na mínima, tentando pegar o que? Essa continuação. Olha. E o contexto que me agrada, todas as médias próximas aqui junta, um stop muito bem protegido, expectativa de pegar a continuação desse movimento aí de alta, ok? Acho bem interessante, inclusive. Agora, só para comentar rapidamente os outros estudos que a gente abriu nas semanas anteriores, que hoje voltaram a andar, foi GMAT 3, só para vocês verem, foi com esse mesmo contexto de correção nas médias. Então, teve GMAT 3, tá dando aí 3,86. Deixa eu colocar esse outro aqui, para não ficar muita coisa, olha. A entradinha foi na onde? Aqui, ó. O stop aqui, tradezinho de correção. Movimentação de alta, corrige, vem na 9, rompeu máxima, compra, stopzinho na mínima. Hoje volta a subir. Vamos ver se vem para brigar aqui, para tentar romper a região do 7,35, que inclusive já aqui nessa região já pode pensar em fazer uma saída parcial dessa posição e aí já tirar o risco da operação, dado que é o contexto de curto prazo. Então teve GMAT 3, outra que andou bem, Rent 3, que eu comentei com vocês aqui também, essa aqui está com 4,89, também mesma situação, eu comentei em duas oportunidades, tanto no trade de correção, quanto depois no pivô de alta, né? Perdão, 3 vezes, tá? O nosso estudo foi a entrada de correção aqui em cima. Eu tinha comentado aqui embaixo também, olha. Entrada aqui, aqui embaixo o stop, trazer pelo menos até essa resistência da congestão, já seria 9,37, depois conseguisse romper, o outro alvo era 38,64. E qual foi o outro ponto de entrada, olha? Correção, movimento em linha reta, corrige. Aqui, olha, a entrada foi no rompimento da máxima dessa barra, junto com a 9, junto com a 20, fechou aqui, no dia seguinte rompeu a máxima compra, que nesse caso acabou sendo tanto a compra de correção como também o acionamento de um pivô, porque ele rompe essa máxima, não aciona só a correção, mas ele vem dentro de uma congestão, né? Olha, então ele aciona um pivô de alta, entrega o movimento, corrige mais uma, duas, olha aqui, mais uma oportunidade de compra no dia de ontem, olha. Veio na 9 de novo, rompeu a máxima compra, nesse contexto stopzinho na mínima, tá? E teve outra também que andou bem, foi Ecor 3, mesma situação, essa aqui tá com 4,70. Mais arriscada, né? Eu comentei com vocês que era mais arriscada, mas por enquanto começou não, mas andou. Também a entradinha foi aqui de correção, né? Ó, rompimento da máxima, o stopzinho aqui na mínima, deu um susto aqui, hoje volta a puxar, né? Trazer pelo menos para essa região para fazer uma saída parcial. O que tem o risco aqui de 6,50, o papel chegou a subir 5%, né? Agora está 4,70, até essa região aqui já dá 11%, tá? Entre outros aqui que também foram, tá, pessoal? E o que eu comentei ontem com vocês, PL, PL3, lembra? Hoje já entra uma forte pressão vendedora, né? Olha o volume vendedor que entrou, né? Quem puder dar uma olhada no vídeo de ontem que você ainda não viu, eu explico essa análise aqui de PL, PL3, seria um tradezinho de contra-tendência, tá? Mas a tendência de alta ainda no curto prazo seria mais para buscar uma distorção da média no gráfico semanal. Beleza? Bom, espero poder ter ajudado vocês com esse vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.